TV Graça apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. Jesus Cristo, o homem, é uma doutrina. É uma composição de verdades que conheceis e a verdade liberta-vos. A minha carne é carne como a vossa, mas o Espírito que está em mim foi escolhido para manifestar Jesus Cristo, homem, na terra. Ora, o Evangelho que me foi revelado, se tivesse sido revelado a alguém há 500 anos, então esse Evangelho teria apresentado Jesus Cristo, homem, há 500 anos, mas não era esse o momento. Tinha que ser nesta data. Ele ia revelar seu Evangelho, sua palavra. Sua palavra é vida e é verdade. A sua palavra é o verdadeiro alimento. E por isso Ele escolheu-me para apresentar essa bela verdade. E é por isso que eu represento Jesus Cristo, o homem, aqui na terra. Ele sempre colocou um véu quando veio à terra. Uma vez veio num homem chamado Melquisedeque, e depois veio num homem judeu, Jesus de Nazaré. E com a idade de 33 anos, diz que ele foi levado. Diz que esse mesmo Jesus que vocês veem aqui, esse mesmo Jesus virá novamente. Com o mesmo quê? Com o mesmo corpo físico, com as mesmas características judaicas, da mesma forma, com um propósito. Ele veio com o propósito de tirar o pecado. Ele tirou-o? Sim ou não? E depois diz que ele aparecerá pela segunda vez. Sem relação com o pecado, para salvar aos que lhe esperam. Mas não se confundam, porque o importante aqui não é o que dizem de mim, é o que eu digo de vocês. Porque a Bíblia avisa que naquele dia muitos dirão: olhai para ele aqui, olhai para ele ali, olhai para ele aqui, não vades. E ele virá fazendo sinais. Eu não venho fazer sinais, venho ensinar a palavra, ensinando o mistério que estava oculto e libertando-vos. Agora, uma verdade traz outra verdade. Uma mentira traz mais mentiras. E isso faz um bom pacote de mentiras. Agora, uma verdade é suposto levar-nos a outra verdade. E nós temos muitas verdades que nos libertam e que são claras. Hoje vamos falar de uma, aqui eu chamo uma violação imperdoável. E sabem por que é imperdoável? Porque tudo é perdoável, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. E é imperdoável porque aquele que viola essa lei de que vamos falar hoje não tem perdão, porque se trata exatamente do perdão. E se negares o perdão, então como é que vai ser perdoado? Podes negar outras coisas, mas se negares o perdão, então como é que vai ser perdoado se negares o perdão? Como é que vão ser perdoados se estão a negar o que vos perdoa? Não há maneira. E eu quero que toda a gente, é uma forma de evangelismo, aqueles de nós que já estão esclarecidos, usem isto para ensinar. E as visitas que tu observas com atenção, nós vamos te mostrar biblicamente. É muito simples, porque as palavras do Senhor são muito simples. Os mistérios de Deus, quando és iluminado e és uma ovelha, ouvimos a voz do nosso Senhor. Vamos começar com Romanos capítulo 5, versículo 12. Ele diz: portanto,
como o pecado entrou no mundo por um homem, é por um homem. Porque quero que os visitantes saibam que não estamos a violar o versículo por um homem. E pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Reparem no que diz que o pecado entrou no mundo por um homem, não por outros, é um só. Um homem, foi um só que estragou tudo isto. Disse aqui mesmo, foi ou não foi? E por causa do pecado de alguém, o que é que aconteceu? O que é que entrou? A morte. Para todos o quê? Quando diz todos os homens, quer dizer homens e mulheres, não é? Então é esse o problema. Vamos falar do início. Era esse o problema. O pecado entrou. Se o pecado não tivesse entrado, então não haveria necessidade de fazer nada. Tudo seria perfeito. E então os homens não morreriam. Viveríamos para sempre. Mas o pecado entrou. É aí que está o problema. O pecado entrou através de um homem. Mas a história não acaba aqui. O versículo 18, se puder fazer a gentileza de o colocar, diz que o problema foi resolvido desta forma. Versículo 18. Então isso é uma conclusão. Assim que como pela transgressão de um veio a condenação para quantos homens? Então o que é que diz? Da mesma maneira, pela justiça de um veio a todos os homens a justificação para quê? Achas justo que se por um homem entrou, por um homem saía? Penso que isso é muito simples. Através de um homem, através de uma cabeça representativa chamada Adão, o pecado entrou, a maldição entrou e a condenação entrou. Por isso, é justo que Deus se tenha revestido de carne e dito: vou resolver isto, eu criei Adão. Não vamos falar de Adão agora, mas eu criei um homem chamado Adão e ele trouxe o pecado e matou a humanidade. E todos os homens foram mortos. Havia Maria, os católicos dizem Santa Maria, Mãe de Deus, sem pecado concebida. Sem pecado o quê? Então Maria não era um ser humano? Claro, então ela caiu nessa categoria. Ela caiu porque através de um homem o pecado foi transmitido a quem? A todos os homens. O que é que Davi disse? Em pecado me concebeu? Em pecado o quê? Refere-se a Davi, de um bebê bonito. Ele já estava em pecado. E Moisés em pecado, e todos os profetas em pecado, Maria e José em pecado, todos os apóstolos em pecado. Além disso, até o próprio Deus veio à semelhança da carne pecaminosa, porque a maldição estava lá. E para ele aparecer lá em forma humana, então o pecado o protegeu. Pois essa é uma cabeça representativa, e até o próprio Deus se reveste de carne. E ele traz um corpo à semelhança da carne do pecado. A única coisa é que, como ele não foi concebido pelo homem, o pecado não o podia atingir. Ele nasceu, esse corpo foi criado por Deus no ventre de Maria. Portanto, Maria era de facto uma pecadora, mas como a mulher não participa nessa área do bebê, é ela que traz o sêmen, que é o homem. Mas como não havia homem, portanto, Jesus não estava em pecado, mas ele trouxe um corpo que podia pecar. E se Jesus pecasse, isso prejudicaria o objetivo. Todos nós ficaríamos em pecado. Mas Jesus não pecou. Mas houve um homem que disse, João Batista disse quando o ouviu, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que aconteceu foi que o Cordeiro de Deus veio e foi para a cruz e tirou o pecado do mundo. Mas mesmo assim a Igreja Católica continuou a celebrar missas.
lembrando o pecado como se ele não o tivesse tirado. É por isso que uma tal violação é imperdoável. Quando vês um pastor pentecostal ou um pregador na rádio a dizer arrepende-te do teu pecado, o que é que ele está a dizer? Cristo ainda não morreu, portanto Cristo não tirou o pecado, o Cordeiro não tirou o pecado e portanto ele ainda está em pecado. Mas é da mesma maneira, há um mistério aí. O que é que diz aí? É a mesma maneira. É a mesma maneira. E qual foi a maneira? Bem, que todos os homens nasceram em pecado, mesmo que se comportassem bem e rezassem muito, mesmo que não fizessem mal, mesmo que não roubassem, mesmo que ninguém tivesse nada de errado contra eles, a posição era de pecador. Mas quando Cristo vem, ele estabelece um caminho. E qual é o caminho? Bem, antes os bebés eram concebidos em pecado, mas quando a aliança é mudada, o mesmo caminho se aplica. O bebê agora não nasce em pecado, o bebê nasce santificado e abençoado. E o que é que a Igreja Católica faz? Diz, olha, tens de batizar esse bebê, porque se não o baptizares ele está em pecado original, como se Cristo não tivesse feito nada. Dizer que o pecado original de Adão está num bebê que nasce hoje é uma blasfêmia. É por isso que a Igreja Católica é uma mentirosa. Toda essa doutrina é uma mentira. Pentecostais, religiosos, evangélicos. Achas que um evangélico se atreve a dizer, vamos pelo mesmo caminho? Se seguissem o mesmo caminho, não poderiam batizar. Se seguissem o mesmo caminho, não poderiam apelar ao arrependimento no púlpito. Estou a ser claro convosco. O que é que eu fiz? Respeitei o princípio da mesma maneira. Vejamos Romanos 9:11. Por que é que Paulo fala assim? Falamos do capítulo 5 e segue essa linha de pensamento, esse mesmo espírito. E vejamos agora o que diz Romanos 9:11. Pois não haviam ainda nascido. O bebê não estava lá? Nem haviam feito ainda nem bem, nem mal. Para que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não pelas obras, senão pelo que chama. Então, o que é que nós ensinamos a respeitar da mesma maneira? Bem, nós respeitamos aquele bebê que nasceu, aquelas crianças que nasceram para estar com você na sua vida. Esses são filhos abençoados. Mas tu não o sabias. Maltratou-os, dizendo-lhes, tem de se comportar bem, senão vão para o inferno. E levava-os à igreja. E na igreja diziam-lhes a mesma coisa. E as suas mentes iam sendo trituradas com mal informação de sua identidade. Qual era a identidade do vosso bebê, do vosso filho que cresceu e talvez esteja na prisão ou a passar por problemas? Qual era a identidade dele? Respeitavam-na? Não a respeitou. Não lhe disse que ele era um espírito perfeito. Não lhe disseste que ele tinha nascido abençoado por Deus. Assim, violaram uma verdade para ele e não reconheceram a sua verdadeira identidade. É porque a igreja vos enganou e não vos disse a verdade. Porque os homens de hoje e os pregadores que estão por todo o mundo não respeitaram a proceder da mesma maneira. E porque não disseram a verdade não os libertou. Mas se disseres isso a um bebê em casa, é o mesmo que dizeres, olha, és um bruto, és um idiota. Digam idiota ao bebê durante toda a sua vida para ver se quando ele crescer se torna um bom cidadão. Não vai ser porque o estão a destruir com essas palavras. És um mentiroso, não vais conseguir nada, não vês como és feio, rapaz, nem as moscas te querem. Destrói-a, mesmo que a criança seja bonita, mesmo que seja talentosa, a palavra é tão poderosa que quando entra pelo ouvido, destrói-a.
Agora pegue no seu bebê, quer ele tenha nascido na avenida do crime ou na esquina do suicídio. Mesmo que cresça no pior lugar, a mãe pega na criança e diz: és abençoado. Nasceste escolhido por Deus, és a melhor coisa que tenho na minha vida, como és bonito, anjos contigo. E quando ele vai para a escola, ele sabe quem anda por lá, e então não há delinquência, não há crime por causa disso. Vejam o que diz o capítulo 5, versículo 18 da segunda carta aos Coríntios. Diz o versículo 18: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério do arrependimento. E por que é que não diz o ministério do arrependimento? Porque quando Cristo morreu, ele resolveu esse problema. Assim, Paulo não podia chamar ninguém e dizer: olha, vem e arrepende-te, porque então Paulo estaria a violar o princípio da mesma maneira. Então, o que é que ele fez? O ministério da reconciliação. E o que é o ministério da reconciliação? Bem, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não tomando-lhes, digamos, em conta aos homens o quê? E nos encarregou a nós a palavra de quê? É isso que estou a fazer aqui agora, estou a dar-vos a palavra de reconciliação. Sim, é fácil. E com o que é que tem de se reconciliar? Com a tua mente, porque o vosso espírito já é perfeito. Olhem, se há aqui um visitante que nunca foi à igreja, bem, eu felicito-o por nunca ter ido à igreja. Se nunca foste à igreja, és um espírito perfeito. Bem, agora na sua mente tem de dizer: recebo esta palavra, recebo a minha reconciliação. Obrigado, Senhor, por me perdoar todos os meus pecados, por me fazer saber que sou abençoado e estou limpo. Quantos visitantes o recebem? Porque é um convite fácil. Não podes rejeitar o teu Pai, o próprio Deus, e muito menos se Ele te disser: meu amor, reconcilia-te comigo, se eu já paguei o preço, sim ou sim. Reconciliação é como quando um casal está a discutir, não estão divorciados, mas estão a discutir, e depois ficam zangados. A sua posição é que são casados, mas estão separados, por causa de alguns problemas que estão a acontecer. Agora são marido e mulher, estão separados porque estão numa discussão momentânea, mas depois chega o momento em que a mulher diz: olha, eu não quero. Tem mais problemas. E diz o marido: eu também não. Será que nos amamos? Ok, então vamos limpar o quadro. Tu não falas mais comigo sobre isso e eu também não. Com base nisso, vamos fazer uma boa reconciliação. E depois não se podem voltar a casar porque já são casados, certo? Então tem de fazer um casamento? Não, o que tem de fazer é uma reconciliação e depois voltam ao estado original em que começaram. Quando Deus vos diz: reconciliai-vos, por que é que vos diz isso? Porque vos escolheu antes da fundação do mundo. E depois, quando o pecado chegou, a ignorância chegou, e tu estavas na vaidade da tua mente, não sabias quem eras, vagueavas por este mundo como um órfão sem pai. Por que é que achas que me chamam pai? Porque fui eu que vos reconciliei. Assim recebeste a paternidade no teu espírito.
Ele diz, e confiou-nos a palavra de quê? Assim que somos embaixadores em nome de Cristo. Ei, como se Deus estivesse a pedir aos visitantes que estão aqui pela primeira vez. Deus está a pedir-vos, ei, por favor, aceita o meu presente, aceita o meu amor. Não podes aceitar o meu amor? Não, porque eu fiz algo errado. Bem, isso está esquecido? Eu não levo isso em conta. Não, mas uma vez matei alguém, por isso também não levo isso em conta. Esperemos que não seja apanhado, porque isso será tido em conta. Mas Deus está a dizer-vos, reconcilia-te comigo. E não duvides que quando te reconciliares com Ele, te sintas tão bem por poderes dizer, olha, fui eu que fiz isto, por isso faz o que quiseres fazer agora, porque estou em paz. Porque queres estar em paz com a tua consciência. Mas Deus diz-te, suplica-te, olha, quero que aceites a minha dádiva de amor. Sabes como é que o podes rejeitar? Quando és um lobo e não uma ovelha. Mas tu és uma ovelha. Imagina que a ovelha tem fome de uma vida inteira e que o pastor aparece com um feixe de erva fresca. Alimento. E rejeitar isso? Não podes rejeitá-la se és uma ovelha, tens de ouvir a voz de Deus esta noite. É preciso aceitá-lo. Não, vou deixar para depois, mas se tiveres fome, come agora. Esta é a mensagem. Abençoado é a palavra que Deus nos recomendou a nós. Tu deves ir pelos campos e pelas cidades, por todas as partes. Olha, Deus está a dizer através de mim que quer abençoar-vos com a reconciliação. Ele quer que se reconciliem. Não é que tu não tens os problemas que eu tenho isto, eu tenho aquilo. Está bem, mas então vamos começar bem, receber o amor de Deus. Por quê? Porque se receberes o amor de Deus, então deixas tudo nas mãos dos anjos. Porque se receberes o amor de Deus, então deixas tudo nas mãos dos anjos. E agora os anjos começam a vigiar a tua vida, porque já estás reconciliado. Agora, se os anjos virem que não estás reconciliado, que ainda não te reconciliaste com Deus, porque não vos servem como gostariam de vos servir, embora por vezes vos tenham protegido de situações. Mas quando na vossa mente recebem a palavra de reconciliação, os anjos dizem, o assunto está resolvido, agora vamos ajudá-lo. Ei! Foi isso que experimentaste. Apóstolo, e com esta mensagem se pensa ganhar ao mundo? Pois certo, esta é a única mensagem. Mas apóstolo, deve haver algo mais profundo. Por que mais profundo? Olha, em Miami enterra-se um cabo de vassoura assim e sai água. Por que ir mais fundo? Se a água está lá, está tão cheia que se pega numa pá e se quiser fazer outra coisa, a água continua a sair. Se quisermos fazer uma mistura de cimento, a água já lá está, o que temos de ter é o cimento. Esta mensagem não foi pregada em 2000 anos. Em 2000 anos nunca foi pregada. A primeira pessoa em 2000 anos de história a dar esta mensagem foi este servo. Não se sabia, não se podia imaginar que fosse tão fácil. Então esta mensagem da mesma maneira, chamo-lhe o mistério da mesma maneira. É uma boa maneira de começar a preparar o terreno no contexto de uma amizade, para dizer a um amigo, não crês que é justo que se o pecado entrou por um homem, por outro saia? E ele vai dizer-vos, não, mas João disse, se alguém pecou. É que João foi o primeiro a violar o princípio da mesma maneira. Ele testemunhou que João, o Batista, disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele morreu, ressuscitou, tirou o pecado e João continuou a pregar o pecado, por estarem na circuncisão.
Olha, ali alguém diz no Apocalipse: quem está limpo, que se limpe, como se fosse lavar a carne. Como se pudesses limpar-te a ti próprio. Mas é com uma única oferta que o purifico para sempre. Temos que fazer um trabalho e fazê-lo bem feito. E temos que nos multiplicar a tempo e fora de tempo. É preciso partilhar a palavra como se Deus estivesse a suplicar através de nós, como se Deus estivesse implorando: olhe, por favor, queres a verdade? A verdade está escrita, a verdade não é um sentimento, a verdade é uma experiência pessoal, a verdade tem um fundamento e está escrita. Caso contrário, cairá nas mãos desse sistema onde lhe estão sempre a dizer: receber o quê? O que é que sente? Sinto a minha pele a arrepiar-se. Mas o que mais sentes? Não sentes a unção? Bem, posso senti-lo num dia e não o sentir no dia seguinte, mas e isto? Quando entramos na palavra, o sentimento não desempenha qualquer papel, porque o nosso sentimento não interessa aqui. O que interessa é o sentir do apóstolo quando nos diz: tendo o mesmo sentir. Chega de dizer: eu sinto, ele sente, ela sente. Não. É o sentir apostólico, né? O fundamento. E o sentir apostólico diz que estou completo, que estou livre do demônio, que esta é uma situação momentânea, que sou um anjo num vaso de barro e que ele me leva sempre em triunfo. É esse o sentir. Há um último versículo que gostaria de ler, se me permitirem. Posso? Isaías 46. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, escutai isto, vede quem são eles, os que sois trazidos por mim de onde? Ei, trazidos por Deus desde o ventre, não haviam ainda nascido. Não haviam ainda nascido, e os que sois trazidos por mim desde o ventre, os que sois levados de onde? Desde a matriz e até a velhice eu mesmo, e até os cabelos brancos eu vos suportarei. Eu fiz, eu levarei, eu suportarei e guardarei. Ei, às vezes esses abençoados chegam aos cabelos brancos e ainda não se reconciliaram. E Deus tem de os aturar, mesmo com cabelos brancos, e olha, são malandrecos. Fogem de Deus. Mas chega um momento em que Deus lhes diz: ei, já tens cabelos brancos, meu amor, tens de te reconciliar, recebe o que te estou a dar. Que bonito, aqueles de vós que são trazidos por mim desde o ventre, não é por pertencerem a tal ou tal família, ou por se comportarem assim. Não, desde o ventre, Deus já diz: este é um dos meus abençoados. Ele é um abençoado. É por isso que agora compreendes que se quase morreste no parto, mas acabaste por não morrer porque foste salva. E se um carro passou por ti e não te atropelou, alguma coisa aconteceu. Se sentiste que te ias afogar, mas não te afogaste, há um propósito ali. Quase morri na minha juventude, estive muito perto de morrer. Até me atiraram para um pasto porque pensaram que eu estava morto. Deixaram-me lá, mas enquanto isso acontecia, Deus dizia: ei, ele está a ser testado por mim em todas as áreas, mas estou a guardá-lo. Porque ele diz: eu suportarei, eu guardarei, até os cabelos brancos ele vos suporta. Então, abençoados, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo que nos ama. Levantemo-nos.